Eu estava ouvindo um pastor midiático do Sudeste do Brasil dizendo numa entrevista que ele, na igreja dele, não orientava os membros a votar em nenhum candidato. A igreja era apartidária. O que ele fazia era apenas orientar que os membros se guiassem por princípios e valores cristãos em suas escolhas. Mas, na verdade, conhecendo esse pregador ou esse pastor, eu diria que a maneira de sedução dele, de indução dele, é uma maneira muito sutil. Ele faz uso da ideologia. O que é ideologia? Ideologia não é primeiramente uma ideia, é uma ideia, mas ideologia primeiramente tem a ver com uma mensagem. É a mensagem que é transmitida, a mensagem que é dita através do que não se disse. É a chamada mensagem subliminar. É a mensagem que está nas entrelinhas daquilo que nós escrevemos, ou nas entrepalavras daquilo que nós dizemos. Isso é ideologia. Então, como é que funciona a ideologia na questão da indicação de candidato? Primeiro, vamos escolher um tema. Vamos pegar, por exemplo, o tema aborto. E aqui eu não vou dizer se aborto é certo ou errado. Eu vou dizer como esse tema é usado na ideologia. Primeiro, nas suas palestras, esse pastor enfatiza sempre que aborto é pecado, que aborto é pecado, que aborto é pecado, que aborto é coisa do mal. Ele não se preocupa em aprofundar o tema do ponto de vista da ética, fazendo um estudo bíblico profundo, ele não se preocupa em fazer um estudo do ponto de vista da saúde pública, ele não procura fazer um estudo da maneira como juridicamente o tema seria visto, ele não escolhe, ele apenas bate naquela tecla, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. É, essa mensagem, ela vai ser associada ao marketing dos candidatos. Então, o candidato é quem vai dizer: eu sou contra o aborto, eu sou contra o aborto, eu sou contra o aborto. E, se possível, até dizendo a verdade ou mentindo, ele vai dizer: tal candidato é a favor do aborto, tal candidato é a favor do aborto. Então, observe como funciona a ideologia. O pastor está ali batendo na cabeça dos membros que aborto é pecado. O determinado candidato está dizendo que ele é contra o aborto. Você cria uma associação de ideias entre a pregação do pastor e a pregação do candidato. Quando chega no período da eleição, não é necessário dizer vote em tal candidato, basta dizer não vote em candidato que seja a favor do aborto, porque o membro da igreja automaticamente ele vai associar o ensino de que o aborto é pecado e ele vai associar o candidato que diz que é contra o aborto. E automaticamente a mensagem está passada. Percebe o que é ideologia? Percebe o que é uma mensagem subliminar? É o pastor dizer que ele não ensina o membro a votar em um ou outro candidato, mas ele diz que ensina o membro a escolher com base em princípios e valores. Só que ele já disse quais são os princípios e valores. Ele selecionou alguns princípios e valores, primeiro. Segundo, ele já definiu na cabeça do membro da igreja o que é certo e errado. Agora basta que isso se junte àquele candidato que está em harmonia com aquilo que o pastor ensinou. Ele não precisa dizer que ele é a favor ou contra. A mídia se encarrega disso. Quando ele então fala, não vote num candidato que é contra o aborto ou que é a favor do aborto, ele não precisa dizer nome. A mensagem subliminar já foi transmitida, porque o próprio ouvinte sabe associar isso ao candidato que é a favor ou contra a questão do aborto. Precisamos ficar muito atentos nesse período de eleições. A sutileza está presente. E você que é eleitor, analise, reflita. O seu pastor, eu como pastor, posso não estar dizendo o nome, mas eu posso estar criando associações sutis que leve você a votar no candidato que eu quero. Se livre disso. Isso não é do bem.